Olá, irmãos da Igreja Batista Monte Serrat, Ministério Maturidade. Meu nome é Mauro Gamboa. Oi, pessoal. Eu continuo me chamando Adriana Gamboa e que benção estarmos mais uma vez nesse nosso encontro virtual via YouTube, mas conectados juntinhos. É certo que toda vez que nós nos reunimos presencialmente ou virtualmente, Deus fala e ministra aos nossos corações. Em Provérbios, no capítulo 4, versículo 20, diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Que palavra maravilhosa que fala a respeito dos ensinamentos que são vida para quem os acha. Nós fomos achados por Deus e Ele nos achou e nos chamou de seus filhos. Que a gente possa receber aquilo que Ele deseja ministrar aos nossos corações neste encontro. Nós vamos a um momento de louvor e, na sequência, nosso querido pastor Leandro De Vicenzi estará ministrando uma palavra do coração de Deus aos nossos corações. Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo.
contigo, é por ti. Olá, gente, eu sou o Leandro, discípulo de Jesus, casado com a Cris, que é discípula de Jesus, somos pais da Helena, da Alice, da Esther, estão aí com 9, 7 e 4 anos. Eu sou filho do Leonel e da Daisy, minha irmã se chama Lazy, estou com 39 anos, nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 1982. Depois a gente se mudou para Maracaju, uma cidade lá no interior do Mato Grosso do Sul. E depois disso, por uma transferência profissional do meu pai, nós nos mudamos para o interior do Rio Grande do Sul e fomos para Carazinho. E em Carazinho aí passei minha infância, toda a minha adolescência, minha juventude ali. Depois tive outras mudanças geográficas também. Por que eu estou te falando um pouquinho da minha história, né? Porque eu acredito que sim, olhar para a história é um movimento que Deus nos ensina, né? Olhar para a nossa história, olhar para dentro de nós mesmos, olhar para o alto, mas também sim, olhar para trás, compreender o que veio antes da gente. É um princípio que Deus nos ensina, é um passo que Deus nos encoraja a encarar, né, para viver uma espiritualidade emocionalmente saudável. Eu tenho aprendido a dar esse passo, a fazer esse movimento, a procurar entender a minha história, ouvindo histórias, procurando saber de histórias, ouvindo pessoas, e tenho aprendido o quanto que Deus se movimenta a partir também desse movimento que a gente faz. Esses dias, lendo a Bíblia, esse texto lendo em família, eu pude ler um texto que marcou bastante o meu coração e que eu queria compartilhar contigo nesse tempo e com esse encorajamento, para que a gente conheça Deus olhando para a linha do tempo, né? Olhando para essa linha que já começou muito antes de nós e que vai continuar depois de nós, né? E esse texto está em Deuteronômio, capítulo 4, e é Moisés ensinando uma outra geração sobre como eles deveriam sim se portar e ter uma postura diante daquilo que já tinha acontecido. Olha só que interessante, estou usando a nova versão transformadora, Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 32. Diz assim: investiguem toda a história. Investiguem toda a história. É um verbo que me chama a atenção, né? Investigar não é uma postura de passividade, pelo contrário, é uma ação intencional, né? Investigue, né? Parece uma coisa meio de detetive, assim, né? Mas investiga, procura saber, seja intencional, pergunte e ouça com atenção, né? Não só pergunta por perguntar. Então, busque pessoas que vão poder contar histórias do que aconteceu antes. Leia, faça boas leituras, consulte boas fontes. Mas olha só, investiguem toda a história. Moisés ensinando essa nova geração. Desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora. E procurem, desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como vocês ouviram, e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si com provas?
sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E, no entanto, foi isso que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, bem diante de seus olhos. Então, aqui Moisés está falando, olha, se você for intencional em investigar a sua história, olhar para trás, na linha do tempo, você vai reconhecer um Deus agindo de forma muito profunda, de forma muito maravilhosa, de forma muito intensa. E Deus fez algo extraordinário. Então, procure enxergar o que Deus fez, procure reconhecer o que Deus fez. Ele segue e fala assim, Deus, Ele lhes mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. É interessante que quando a gente vai aprendendo com Deus essa postura de olhar para a história, a gente vai aprendendo a olhar para ver as impressões digitais de Deus. A gente pode olhar para a história com várias outras posturas, né? A gente pode olhar para a história para achar os culpados da história, né? A gente pode olhar para a história com outras motivações. Mas quando a gente é impulsionado por um princípio que vem da parte de Deus, a gente dá esse passo que precisa, sim, de coragem e humildade. E Deus nos capacita com isso, com coragem e humildade, para poder olhar para a história e reconhecer a impressão digital dele. A gente fala que existe uma fundação soberana de Deus. Você nasceu numa determinada cidade, num determinado ano, numa determinada família, num determinado contexto social, econômico, e isso nada foi escolha sua. É uma fundação soberana. Negar isso, sublimar isso, fazer de conta que isso não existiu, desconsiderar ou desprezar isso, é deixar de ver a impressão digital de Deus na tua história. É deixar de reconhecer que há uma fundação soberana, onde sim, foram feitas escolhas que não foram por ti, e você pode sim reconhecer um Deus vivo e ativo na tua história. É o que Moisés está ensinando essa nova geração para olhar de novo para trás e reconhecer Deus nessa linha do tempo. E ele fala assim, ó, Deus permitiu que vocês ouvissem sua voz que vinha do céu para instruí-los e permitiu que vissem seu grande fogo na terra para falar-lhes do meio dele. Porque amou seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas que vocês para estabelecê-los na terra delas e entregá-la a vocês como herança, como hoje se vê. É muito bonito, muito profundo e muito importante a gente perceber Moisés ensinando essa nova geração, falando, olha para a história. Aí quando a gente olha para a história e reconhece Deus agindo, a gente vai trocando aquelas expressões, né? Pô, pois é, mas aí do nada parece que as pessoas ganhou isso. Não, não é do nada. Sempre foi Deus. Deus foi abençoando aquele povo, Deus foi fazendo milagres, Deus foi fazendo ações poderosas e cheias de amor. Então não foi do nada. Deus agindo. E é assim na nossa história. Quando a gente não olha para a linha do tempo, a gente começa a dar crédito para a sorte, para as coincidências e deixa de dar o crédito para Deus. Ele está agindo na tua história. Ele está agindo na tua linha do tempo e é importante reconhecer Deus. É importante ouvir boas histórias e é importante também contarmos essas histórias. Você, nesse contexto de vida, de maturidade, você pode contar boas histórias. Isso não significa que vão ser só histórias felizes, não só histórias alegres. Você, ao olhar para a sua história, você com certeza vai ver pontos altos e pontos baixos. Situações que são tristes de serem lembradas. Mas quando o foco é Deus, quando o foco é a soberania e a bondade de Deus, você pode compartilhar não simplesmente fatos soltos e desconexos, mas a atuação de um Deus que vem escrevendo uma história também por meio da tua história. E é bonito perceber que Moisés está instruindo uma nova geração contando histórias.
Hoje, muitas vezes, a gente desvaloriza a importância de contar histórias, né? E a gente vai para a tradição bíblica e percebe que a cultura judaica tinha e continua tendo essa característica muito forte de contar histórias. Porque contar história pressupõe relacionamento. Você conta história quando você está tomando um chimarrão, você conta história quando você está ao redor da mesa, você conta história quando você está se relacionando com outros, quando você fala e quando você ouve. Eu acredito que é por isso que Deus nos encoraja a contar histórias, né? Como a gente pôde ouvir recentemente numa das mensagens da nossa igreja que a Martinha contou, né? Como Deus nos encoraja a ouvir e a contar histórias. Porque também pressupõe isso, o relacionamento. Tá olho no olho, né? Tá se enxergando. Desacelerar um pouco. Sabe aquela coisa assim de... E aí, me conta um pouquinho da tua história? E poder parar, sentar, ouvir e falar, puxa, que especial. Pá, Deus já estava fazendo isso lá atrás na tua história. Obrigado. E começa um processo de identificação, começa um processo de reconhecer, poxa, temos idades tão diferentes, mas eu reconheço Deus na tua história. E Deus vai se movimentando a partir desse ato intencional da nossa parte também de olhar para a nossa história. Moisés, ele termina esse versículo, ele segue dando várias outras instruções preciosíssimas. Se você quiser ler todo o capítulo 4, aí vai ser muito especial. Mas o último versículo que eu separei aqui é Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39, que diz, portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Eu quero repetir. Portanto, portanto, né, um advérbio assim de conclusão. Olha, falado tudo isso aqui, então, portanto, reconheçam esse de fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Eu tenho uma história para te contar. É uma história recente, né? Falei um pouquinho da minha história da linha do tempo lá de trás, mas eu quero te contar uma história de algumas semanas atrás, né? E tem a ver bem com essa questão de guardar na memória aquilo que deve ser guardado. Faz 2 semanas que eu entrei em contato com o tio Isma. Você vai saber quem é o tio Isma à medida que eu vou te contando. O tio Isma e a tia Vani foram os meus líderes da época que eu fui junior, com os meus 9 anos, lá em Carazinho. E eles tiveram uma influência muito profunda na minha vida. Uma influência, a maneira como eles viviam o evangelho, a maneira como eles eram, a maneira como eles viveram aquele tempo lá da minha infância em Carazinho, foi decisiva para que eu tomasse uma decisão por Jesus. E foi muito especial. Tenho, lembranças muito especiais de acampamentos, de atividades bem divertidas e dinâmicas que eles faziam com a palavra de Deus e a gente aprendendo aquilo de uma maneira bem especial. Os anos passaram, a gente perdeu o contato. Há alguns anos, talvez uns 10 anos, eu mandei uma mensagem para eles, na época, não sei se era Facebook, devia talvez até ser o Orkut, né, que já passou, e pude falar para eles o quão grato eu era a Deus pela vida deles, pela influência de Deus através da vida deles na minha vida, que o tempo tinha passado, já não tínhamos o convívio, mas que a gratidão ela era imensa e que hoje, então, queria que eles soubessem que eu tinha casado, tínhamos filhas, né? Na época não tínhamos as 3, mas quis compartilhar isso com eles e foi muito especial. Eles puderam também agradecer na época. O tempo passou e nós deixamos de ter convívio, foi só uma troca de mensagem e seguiu a vida. A linha do tempo segue, né? Então, seguiu a linha do tempo. Deve fazer agora 2 semanas que eu soube, então, que a tia, né? Ainda chamo eles de tio e tia, que a tia Vani faleceu.
recentemente por uma situação de enfermidade devido ao Covid, e faleceu, e pude buscar o contato aí agora, não do Orkut lá atrás, mas agora do WhatsApp, do tio Isma, e pude mandar uma mensagem para ele, né, falando: tio Isma, aqui é o Leandro, né, filho do Leonel, da Deise, lá de Carazinho. Foi assim o meu áudio que eu comecei falando para ele. E depois acho que foi no dia seguinte, eu recebi a mensagem dele de volta, e eu não sabia o que tinha acontecido, que foi o fato que ele me contou. Ele agradecendo a mensagem, né, de consolo ali, de oração, por esse momento que ele estava enfrentando do luto, mas ele me contando que fazia 6 anos que ele precisou passar por um procedimento no cérebro para lidar com o que até então parecia ser um tumor, mas que depois se viu que foi um abscesso. E nessa situação o procedimento aconteceu e foi realizado, só que com o procedimento ele apagou a memória, né? Então o tio Isma não tem a memória dele. E não só a memória, mas ele desaprendeu tudo. E eu soube, através ali do áudio dele, dessa situação, e pude ouvir inicialmente, né, falando: Leandro, então eu não te conheço, né? E foi tão profundo as trocas de áudios que Deus tem nos oportunizado nessas semanas, onde ele pôde falar: olha, eu não te conheço pelas minhas memórias, mas eu posso te dizer que eu te conheço pelas histórias que eu ouvi da tia Vani, ele não fala tia, né, da esposa dele, nos 6 anos que ela cuidou dele pós-cirurgia. E ele conta que ele aprendeu de 70% a 80% do que ele sabe a partir das histórias da tia Vani. E ele lembrou de algumas histórias de camiseta da época dos juniores, de acampamento da época dos juniores. E é uma situação muito emocionante, porque são memórias que ele tem a partir do que ele ouviu nesses últimos anos, e são memórias muito especiais para o meu coração, porque me lembram do Leandro lá de 9 anos, que estava conhecendo quem era Jesus e tomando a decisão de que: Jesus, eu te quero como amigo, né? Poxa, eu te quero, e eu estava tomando essas decisões nesse contexto. Então, a gente vem trocando alguns áudios, trocando histórias, e a gente tem falado que Deus tem nos oportunizado retomar uma amizade depois de tantos anos, e a gente tem trocado áudio. Está morando no interior do Paraná, e ele há pouco tempo, então, mandou uma mensagem de gratidão às pessoas que estavam orando com ele nesse momento onde ele está enfrentando, né, a dor do luto, e está sendo cuidado através do Espírito Santo e do consolo de Deus, um dia de cada vez na vida dele. Mas ele dá um testemunho, e ele conta como ele aprendeu com Deus através da tia Vani. E que isso que está na memória dele, a partir do que ele aprendeu da tia Vani, isso faz com que ele glorifique a Deus. E eu falei para ele: tio Isma, posso ir contando essa história? Porque é algo muito profundo. Eu queria que você pudesse ouvir um pouquinho desse áudio. Não vai ser o áudio todo, a gente tem trocado alguns áudios, mas um pedaço desse áudio. Você não conhece o tio Isma. O tio Isma é alguém muito conhecido para mim. Mas que você se permitisse olhar para a história, né, e perceber Deus falando contigo por meio de histórias e por meio daquilo que ele vai nos ensinando. Nessa situação, o tio Isma, como eu te falei, ele perdeu a memória dele, tudo que veio antes da cirurgia. Mas o que ele escolheu guardar no coração, como a palavra de Deus diz: portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus, nos céus e na terra, e não há outro além dele. Que ao ouvir um pouquinho dessa história, você possa escolher guardar no seu coração e na sua memória essa verdade espiritual. Que Deus te abençoe.
era aquela que corrigia meus recadinhos e as postagens nas redes sociais, enfim. Leu diversos livros para mim, leu a Bíblia várias vezes, livros da Bíblia, histórias da Bíblia, contou histórias e fatos e também as histórias de cada foto que nós guardávamos juntos. Foi me ensinou a dirigir, me ensinou a fazer contas, a comprar coisas. Ela me defendeu contra pessoas, contra situações, me cuidou nos curativos das 2 cirurgias que eu fiz. Ela dificilmente me deixava só. Me amparou nas diversas vezes que eu tive convulsões e ela cuidava todos os dias dos meus remédios, me ensinou respeito às pessoas, me ensinou como que cumprimentava as pessoas, me ensinou a abraçar as pessoas, a beijar as pessoas, enfim, me fez entender o que é amizade e tentou explicar a história de cada um dos meus amigos, mostrando fotos, imagens, enfim, para que eu pudesse compreender quem eram os meus amigos.
palavra abençoada e edificante, né? Nós podemos sentir a presença de Deus através da vida do nosso pastor Leandrinho. E agora nós vamos para um momento formativo. Olá, Maturidade BMS, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma dica de saúde bucal. E hoje nós vamos falar da escolha da escova ideal. Como tem sido a sua escolha quando você vai comprar escova dental? Hoje a gente vai no mercado ou na farmácia, existem inúmeras possibilidades de compra, né? Vários modelos, cores, cerdas, e nós somos bombardeados pelo marketing e acabamos às vezes não escolhendo a escova ideal para cada um de nós, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho do que é uma escova ideal para um público geral, tá? A indicação é que a gente tenha uma escova com cabeça pequena, e aí nós vamos mostrar aqui, tá? Uma cabeça arredondada, aqui, as cerdas dela macia ou ultra macia, e que essa pontinha das cerdas sejam arredondadas, para que não causem nenhuma lesão na gengiva ou um trauma até na estrutura dental. Quantidade de creme dental sempre também é uma grande dúvida dos pacientes no consultório. Então, como que a gente faz? A gente indica que a quantidade de creme dental seja o tamanho de um grão de ervilha. Não coloca toda a extensão da cerda de creme dental, porque você vai promover muita espuma, e essa espuma em excesso vai causar só uma sensação falsa de refrescância e vai impedir que a placa bacteriana saia da sua estrutura dental. Os movimentos também para fazer a escovação são muito importantes. A gente vai demonstrar aqui, num modelo, que nessa face que a gente chama vestibular, na face da frente, a gente vai fazer uma escovação nesse sentido, redondinho. Sempre tendo ciência de que seja de gengiva a gengiva. Então a gente amplia o nosso movimento na escovação, ok? Agora aqui na parte onde a gente efetivamente mastiga, a gente faz movimentos de vai e vem, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Na parte interna dos dentes, a gente vai posicionar a escova assim e vai puxar para fora. Na região anterior também. Higienização da língua também é um fator muito importante para o controle de saúde bucal, tá? A higienização da língua a gente faz todos os dias, acompanhado de um raspador de língua que facilmente a gente encontra no mercado ou até mesmo com a escova, tá bom? A gente se vê numa próxima dica, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Chegamos ao final desta edição do mês de junho, mas estaremos juntos novamente no mês de julho. Então, fique ligado e que Deus possa te abençoar tremendamente neste tempo e que o nosso coração transborde daquilo que vem do coração de Deus. Deus te abençoe, um forte abraço, um beijo, carinho. Beijo, pessoal!